Nós te entregamos a vida dele, pessoal também, matrimônio, como pai, como servo, como missão, para que tu também seja a fortaleza dele, o auxílio necessário na vida dele, na vida dos filhos, na vida da esposa dele, na missão que ele tem. Pedimos também a intercessão de Maria por ele, para que Maria possa cuidar deste coração. Maria possa olhar com todo o amor de mãe o coração dele, a casa dele, a família dele. Nós te pedimos, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Continuaremos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia. Eu queria começar ensinando uma música para vocês, uma música bem curtinha. Essa música a gente canta por lá na França. Depois eu vou me apresentar para vocês, né? Então, se vocês quiserem anotar a letra dela, a gente vai tentar cantar ela, tá bom? É só 3 frasezinhas. Nós vamos aprender aqui, no final a gente canta. Você vai dar a letra agora? Né? Estou esperando o pessoal se acolumar. Posso começar? Pode. A letra diz assim: Jesus, que prometestes enviar, teu Espírito, aquele que pedi. Aí esse aquele aí é craseado, viu? Bota a crase no aquele. Aquele que pedi. Mas só é uma palavra só, mas você bota a crase no ar. Aí, tá certo aos professores? Se não tiver, se não souber mais falar português, você me diz, viu? Aquele que pedi. Vou repetir. É o acento assim do outro lado. Vou repetir. Jesus, que prometestes enviar teu Espírito àquele que pedi, Senhor, para levar ao mundo teu fogo, para levar ao mundo teu fogo. Eis aqui a oferta do meu ser. Para levar ao mundo teu fogo, eis aqui a oferta do meu ser. Aquele que pedi, Senhor, para levar ao mundo teu fogo, eis aqui a oferta do meu ser. Lindo, forte demais. Eis aqui a oferta do meu ser. Deu certo aí? Deu. Vou tocar uma vez com o Natal e aí bem fácil. É a oferta do meu ser. Eis aqui a oferta do meu ser. Vocês escutam a primeira vez. A gente escuta a vez, ó.
Certo aí? Bora mais uma vez? Bora. Uma última vez. Jesus, que prometestes enviar teu Espírito, aquele que pedi, Senhor, para levar ao mundo teu fogo, eis aqui a oferta do meu ser. Jesus, que prometestes enviar teu Espírito, aquele que pedi, Senhor, para levar ao mundo teu fogo, eis aqui a oferta do meu ser. Jesus, que prometestes enviar teu Espírito, aquele que pedi, Senhor, para levar ao mundo teu fogo, eis aqui a oferta do meu ser. Nós vamos juntos rezar a oração do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruís os corações dos vossos fiéis, com a luz do teu Espírito Santo, fazer que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas consolações. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Senhor, aumentai em nós o amor, a esperança e a fé, e fazei brilhar em nossos corações a luz do teu Espírito Santo. Amém. Então é um prazer estar com vocês hoje, nesta manhã. Aqui tem quantos grupos de oração aqui? 5. Como é o nome dos grupos? Voar, Maná, renascer, semear e caminhando com Jesus. Renascer, semeando, caminhando com Jesus. E o maná, e o voar. Ok. Então, para quem não me conhece, eu me chamo Tiago, sou filho do Araújo e da Ana. Eu tenho 37 anos. 37, né, mãe? Tem um momento que a gente para de contar, né? Não preciso mais contar, não. Tenho 30 e pouco, 37, né? Eu sou o mais velho. E quando eu tinha 18 para 19 anos, eu entrei na comunidade de vida Rainha da Paz, né? Quem conhece aqui a comunidade Rainha da Paz? Pronto. E eu sempre criticava quem ia para o centro, viu? Eu dizia assim, esse povo é doido. Tem 2 comunidades aqui no Ciaçabá, eles vão para as comunidades lá no centro, se taca, pega o ônibus, é tão mais fácil estar aqui, né? E um dia eu estava fazendo a mesma coisa. Né? Eu participei do Rumo Certo aqui na Meruoca, né? Ali próximo da Palestina.
e depois me engajei no grupo de oração. E a minha caminhada com Deus, né, ela foi muito rápida. Deus, ele teve muita pressa em tocar o meu coração, né? Ele teve muita pressa de me alcançar. Então, eu fiz o Rumo Certo em 2005, em janeiro de 2005. Eu resisti muito ainda a participar de grupo de oração, né? Eu já tinha participado algumas vezes no Maranatá, mas eu não queria, não me interessava muito, né? Acabei indo, né, fiz muitas amizades no Rumo Certo e acabei indo pro grupo, né, participar do grupo FAM, que é Filhos do Amor de Maria. No mesmo ano, eu entrei na intercessão do grupo e um ano depois eu entrei no núcleo. Nós éramos o grupo mais numeroso da comunidade. Era o grupo que tinha mais gente. E aconteceu um fenômeno que ninguém sabe explicar, o grupo começou a secar. E teve um tempo que era dia de quinta-feira. Quando eu entrei no núcleo, o grupo era de quase ninguém. Dava 10 pessoas e era assim. Uma quinta dava 10 pessoas, aí essas pessoas não vinham na outra quinta não, aí vinham outras pessoas na outra quinta. Aí depois, esses que tinham faltado, eles vinham de novo. Era assim, era um grupo de revezamento, né? Ninguém sabia o que estava acontecendo. Mas a gente era muito feliz naquele grupo, né? E depois ele começou a encher de novo, né? Eu acho que não existe mais esse grupo, não com esse nome, né? Então, um ano depois, vieram com a folha do vocacional e disseram assim: tu não quer fazer o vocacional não? E o que é isso? O que é esse negócio de vocacional, né? Olha, para se engajar na comunidade, se aprofundar mais, né? Tu vai passar um ano conhecendo mais a comunidade. E nesse ano, aí eu assinei a folha, né? Quando é que é para mim? É dia de sábado, uma vez por mês. E esse ano foi um ano de muitos altos e baixos, viu? Deus, ele alcançou a minha vida, mas a conversão ela não é assim não, ela demora, né? Então foi um ano que eu era um pé em Deus e um pé no mundo, né? Então eu vivi muita coisa aí, né? Coisa que a mãe sabe é coisa que a mãe não sabe. Então, e mesmo assim, Deus continuou fiel. Eu era infiel, mas Deus continuou fiel, né? Então eu continuava indo para o grupo, né? Mas vivia minhas coisas ali não tão certas, né? E aí eu dizia sempre assim: se for eu entrar nessa comunidade é na Aliança, porque eu faço minha vida, né? Vou ver meu trabalho, vou para a comunidade de Aliança. Eu estava na faculdade de Educação Física, né? Então tinha meus projetos. A faculdade entrou em greve, né? E tudo, nem vivemos muita coisa na faculdade. Mas eu dizia: eu vou para a Aliança, que assim eu faço. Não, negócio de comunidade de vida. Primeiro que tinha que passar 2 anos sem namorar. Eu não quero não. E aí tinha que dar tudo, né? Não podia trabalhar e tudo. Eu disse: não quero isso não. Aí teve uma pregação que a Cassinha disse assim, era a Cassinha: tem gente que nem perguntou a Deus, já está dizendo que vai para a Aliança. E aí aquilo ficou, né? E aí meus amigos estavam doidos para ir para a comunidade de vida, as pessoas que eram bem próximas a mim. Aí eles disseram: vamos, vai ter um retiro, vai ser bom e tudo, é de graça, tá tudo pago, só ir mesmo. Aí eu caí na besta de ir. Aí chegou lá, Deus começou a falar, aí eu disse: não é comigo não, não é comigo não. Até que a voz de Deus, ela foi tão forte no meu coração, e tão nítida, tão clara, mesmo, e eu abro esse parênteses, mesmo que a minha vida não tivesse tudo certinha não. Até hoje ela não está. Não sei se a de vocês está, né? Talvez a de vocês está. Vocês são mais santos que eu. Mas aí, e Deus continuou. E Ele continuou a me chamar. E aí eu fiz 2 finais de semana de retiro seguido. Não faço isso não, viu? Eu desaconselho. Fazer 2 retiros seguidos, se abre muito o coração e Deus fala o que quer na sua vida, viu? Aí ele começou a falar no retiro, e no segundo, aí deu a lapada final, viu? Aí eu disse: pois se você quer que eu vá para essa loucura aí, negócio de comunidade de vida, você me mostra, você me diga. Aí eu fui rezar, abri minha Bíblia, aí Deus disse assim, era 1 Coríntios, né? Ele dizia assim: já que a sabedoria do mundo não reconheceu a salvação, né? Nessa mensagem da cruz, aprove a Deus salvar-nos pela loucura. Ele disse: a loucura de Deus é mais sábia que os homens. Ele me confirmou, ele dizia: é loucura mesmo que eu te chamo.
mas a loucura de Deus é mais sábia que a dos homens, que a sabedoria dos homens. E a fraqueza de Deus é mais forte do que a força dos homens. E com essa palavra eu disse, para mim mesmo. Eu falei para a mãe, não foi fácil. A mãe, meu filho, você vai mesmo para esse negócio, né? E aí eu fui o primeiro a sair de casa. Não sei se eu tinha 19 anos, 18, uma coisa assim. E aí fui morar em Acaraú, depois fui para a Serra, depois fui para Fortaleza, depois voltei para Sobral, fui para a Serra de novo, fui para Olinda, voltei para Sobral e depois fui para a França. Então, hoje eu moro na França, faz 9 anos que eu moro na França. Então, desde 2007, graças a Deus, eu estou vivendo, né, como missionário na comunidade de vida Rainha da Paz. Então, na comunidade eu conheci minha esposa, a gente casou e temos 3 filhos, né? A Helena, 6 anos, o Levi de 3 e o José de 1 ano. Estou aqui contando a história para vocês, né? Então, a minha vocação é fruto dessa vocação, eu não tenho dúvida, né? É fruto dessa vocação. E de um monte de outras pessoas, né? A oração da dona Luísa, né? Da dona Ana, dos meus avós, né? A oração de muita gente, né? Mas a minha vocação é fruto dessa vocação, né? Por que eu estou falando isso? Vocês vão entender mais lá na frente. Então a gente vai abrir nossa Bíblia no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 4. Passar da nossa oração pessoal de hoje. Então vamos lá. E comendo com eles, estou lendo aqui da Ave Maria. E comendo com eles, ordenou-lhes que não se afastassem de Jerusalém, mas que esperassem aí o cumprimento da promessa de seu Pai, que ouvistes, disse ele, da minha boca. Porque João batizou na água, mas vós sereis batizados no Espírito Santo daqui a poucos dias. Assim reunidos, eles o interrogavam, Senhor, é porventura agora que ides restaurar o reino de Israel? Respondeu-lhes ele, não vos pertence a vós saber os tempos nem os momentos que o Pai fixou em seu poder, mas descerá sobre vós o Espírito Santo e vos dará força, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins do mundo. Dizendo isso, elevou-se da terra à vista deles, e uma nuvem o ocultou aos seus olhos. Enquanto o acompanhavam com seus olhares, vendo-o afastar-se para o céu, eis que lhes apareceram 2 homens vestidos de branco, que lhes disseram, homens da Galileia, por que ficais aí a olhar para o céu? Esse Jesus que acaba de vos ser arrebatado para o céu, voltará do mesmo modo que o viste subir para o céu. Voltaram eles então para Jerusalém, do monte chamado das Oliveiras, que fica perto de Jerusalém, distante 1 jornada de sábado. Tendo entrado no cenáculo, subiram ao quarto de cima, onde costumavam permanecer. Eram eles Pedro e João, Tiago, André, Felipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o zelador, e Judas, irmão de Tiago. Todos eles perseveravam unanimemente na oração, juntamente com as mulheres, entre elas Maria, mãe de Jesus, e os irmãos dele. Palavra do Senhor. Então nós vamos tentar meditar aqui em 3 pontos dessa passagem. E o primeiro dele, assim, antes de a gente entrar nesses pontos, nós vamos falar, né, é importante a gente ver que essa passagem, ela nos coloca no coração da Santíssima Trindade. Não sei se vocês percebem esse movimento. Não existe aqui, a gente está olhando para Jesus que vai subir aos céus. Aí vocês imaginam a aflição dos apóstolos, né? Ele já não entendia quando Jesus, antes de morrer, Jesus falava, eles não entendiam. Jesus dizia assim, eu vou morrer,
Eu vou ser entregue, vou sofrer, vou morrer, mas no terceiro dia eu vou ressuscitar. Mas parece que essa parte eles esqueciam, né? E aí eles ficavam perguntando, mas quem é o maior, Senhor, entre nós? Né? Eles mudavam de assunto. Jesus falando da coisa mais importante que ele queria viver, e eles mudavam de assunto, eles não sabiam. E tinha hora que Jesus perdia até a paciência com eles, né? Até quando, né? Vocês são muito lentos, né? Jesus dizia às vezes para eles. Mas sempre com muita... Perdia a paciência não, Jesus nunca perdia a paciência, mas ele falava as coisas, ele falava a verdade para eles, né? E quando Jesus morreu, eles ficaram perdidos. Alguns acreditaram, outros não acreditaram, né? No caso de Tomé, ele disse, eu só acredito se eu tocar nas feridas dele, se eu colocar o dedo nas feridas dele. Os discípulos de Emaús foram embora e disseram, o que a gente vai fazer aqui? Vamos embora. Foram embora de Jerusalém, foram para Emaús. Jesus, o que é que ele faz? Vai ao encontro deles, né? E faz eles voltar na mesma pisada, né? Depois que eles... Então Jesus apareceu várias... Então Jesus apareceu várias vezes, mas mesmo assim tem uma hora que Pedro diz, eu vou pescar, e os outros dizem, eu vou também, eu vou contigo. Então a gente percebe que eles não entendiam ainda, eles não sabiam, eles não conseguiam ainda entender o que era a ressurreição de Jesus. Hoje a gente tem o tesouro da fé bem ajeitadinho para nós. Olha a multidão de santos que já passou, multidão de papas, de teólogos, de gente que estudou, que rezou, que diz assim, está aqui, é desse jeito, a gente só faz pegar e pronto, já está bem prontinho. Naquela época não, né? Eles tiveram que entender, de compreender, de meditar, rezar, né? Até que aquilo entrasse no coração deles. Então, quando Jesus sobe aos céus, ele diz, meu Deus, ele morreu, aí volta. Aí a gente vê que ele está vivo, agora ele vai subir agora. Mas Jesus diz assim, eu vou enviar o Espírito Santo, mas para eles não parece que não queria dizer nada. E olha que Jesus já tinha soprado sobre ele o Espírito Santo, ele já recebeu o Espírito Santo, né? Soprou sobre eles, mas eles ainda não tinham tomado posse da graça desse Espírito Santo. E nesse momento que Jesus sobe, na cabeça deles, ele diz, nós estamos sozinhos, agora nós vamos ficar perdidos. Tanto é que quando a gente abre Atos 2, ele diz assim, as portas estavam fechadas, porque eles tinham medo dos judeus, né? Eles tinham medo, eles estavam com medo. Se mataram o homem, quem sou eu? Vamos matar também agora. Se mataram até o homem que era o mestre, eles reconheciam que ele falava com autoridade. Imagine um Pedro, o pobre de um Pedro desse. Filipe, André, Mateus. Ora, eu era cobrador de imposto, agora que eles vão me matar mesmo. Ele não gostava de mim antes, agora que não gosta. Por que não gosta agora, né? Então eles estavam com medo, né? Mas Jesus, se a gente olhar bem, lá no versículo 8, ele vai dizer, mas descerá sobre vós o Espírito Santo e vos dará força, né? E no versículo 4 ele diz, não se afastem de Jerusalém, né? Esperem o cumprimento da promessa do Pai, né? Aí o cumprimento da promessa de seu Pai. Então Jesus promete o Espírito Santo, que o Espírito Santo é essa promessa do Pai. Então, o Espírito Santo é o Espírito de Jesus e é o Espírito do Pai. Quem nos dá o Espírito Santo, a gente pode pedir a Jesus, a gente pode pedir ao próprio Espírito Santo, né? Pode dizer, vem Espírito Santo. Ele pode se dirigir diretamente a Ele. Pode dizer, vem Espírito Santo. Ele é uma pessoa. Ele não é só uma pombinha, né? Ele não é só um vento. São imagens, né? Mas ele é uma pessoa, mesmo que seja uma pessoa espiritual, né? E mesmo que seja invisível, eu acho que é a pessoa que é mais palpável, né? Então, a gente pode dizer, vem Espírito Santo, mas a gente pode dizer assim, Jesus, envia o teu Espírito. Ou então dizer, Pai, Senhor Deus, envia o teu Espírito. Envia sobre nós o mesmo Espírito que você enviou sobre Jesus. A gente pode pedir o Espírito Santo de diversas formas, né? E essa passagem, ela coloca a gente dentro do coração da Trindade. Não sei se vocês conhecem aquele ícone, né? Do Rublev. É um ícone que tem os 3 anjos que representam a Trindade. Jesus no centro, o Pai e o Espírito Santo.
E ele representa uma mesa. E nessa mesa tem um lugar vago, um lugar aqui, e é o nosso lugar. E tem certos momentos, tem certas manifestações de Jesus que nos mostram claramente que existem sim 3 pessoas. Não é só Jesus, não é só Deus Pai. Existe também o Espírito Santo. Ele mostra, e essa é uma das passagens. No batismo de Jesus, né? Jesus está sendo batizado por João. Eles veem uma pomba que desce e uma voz que vem do alto, que se faz escutar, né, para aqueles que estavam presentes, que diz: eis o meu filho muito amado, né? Então, tem momentos que a Trindade se mostra de forma muito clara, e esse é um dos momentos, né? Esperem a promessa do Pai, eu vou enviar para vocês o Espírito Santo. E ele diz uma coisa interessante, ele diz: não se afastem de Jerusalém. Nós estamos aqui, não sei se vocês sabem, mas essa cruz é a cruz de Jerusalém, né? Essa cruz aqui, ó. A cruz de Jerusalém, o nome dela, viu? Então Jesus ele fala: não se afastem de Jerusalém. Se a gente pegar, quem foi que escreveu o livro dos Atos dos Apóstolos? Vocês sabem? Lucas. Então vamos pegar o finalzinho de Lucas, né? Se fosse um livro só, é a passagem que vem antes. Lucas 24. Lucas 24, 49, já está lá no final mesmo do livro de Lucas. Vocês podem até abrir João, e aí volta uma página e essa passagem. Lá em Lucas 24, 49, ele vai dizer, que é Jesus também que está falando: eu vos mandarei o prometido de meu Pai. Entretanto, permanecei na cidade, até que sejais revestidos da força do alto. Então Jesus já tinha dito: permaneçam na cidade, permaneçam em Jerusalém. Então tem palavras na Bíblia que querem dizer muito mais do que o significado próprio, né? A gente poderia dizer assim: permaneçam em Jerusalém. Jerusalém é uma cidade que existe até hoje, né? Está vivendo conflitos muito difíceis, né? Mas para nós a Jerusalém, o que é para nós a Jerusalém hoje? É uma pergunta que a gente precisa fazer a Deus. Quando Jesus ele diz: permaneçam em Jerusalém, o que é a Jerusalém? Talvez a Jerusalém seja o seu grupo. Talvez a Jerusalém seja o seu grupo. Talvez a Jerusalém seja a sua comunidade. Talvez a Jerusalém seja a sua família. Permaneça em Jerusalém. Talvez a Jerusalém seja uma atitude que você tomou uma decisão, dizer: eu vou viver dessa forma, e você já está querendo quase desistir. E Jesus diz: permaneça em Jerusalém, porque eu vou enviar o Espírito Santo. Para acolher o Espírito Santo, eu preciso permanecer em Jerusalém. Eles não entendiam por que Jesus estava mandando a gente ficar em Jerusalém. Era perigoso estar em Jerusalém. Jesus às vezes evitava passar perto de Jerusalém, porque ele sabia que se ele passasse, ele ia morrer. Em momentos ele contornava ali, ele ia pelos arredores, mas ele não ia para Jerusalém. Imagine depois da morte dele. E se a gente voltar um pouco mais, Jesus tinha acabado de ressuscitar Lázaro, né? Jesus ressuscitou Lázaro, foi maior barulho naquela cidade. As pessoas diziam: ele é o Messias, ele ressuscitou Lázaro. Lázaro é conhecido, né? Tanto é que ele disse: não vamos matar o Lázaro, porque ele está causando muito problema. Agora ele vai morrer mesmo, né? E eles disseram: vamos dizer que é mentira, vamos matar Lázaro. Eles queriam matar Lázaro, porque a ressurreição de Lázaro fez Jesus ficar muito conhecido. E eles deram um jeito de matar Jesus, né? E os discípulos eram os próximos, né? Tanto é que todos foram martirizados, com exceção de quem? De João. Todos foram martirizados, né? A perseguição aos cristãos era imensa. Então, ficar em Jerusalém, na sede do reino, né? Do reino de Roma, né? Ali naquela região, era muito perigoso. Porque Jerusalém tinha um templo, né? Então de um lado tinha Roma, de um lado tinha os judeus, né? O sumo sacerdote estava ali, então era muito perigoso. E Jesus disse: permaneçam em Jerusalém. Então passou quantos dias para chegar a Pentecostes? 50 dias, né? Jesus,
começa a aparecer, né, 3 dias depois da sua morte. Depois ele sobe aos céus, mais ou menos uns 40 dias ali depois ele sobe aos céus. E na festa das tendas, né, em Pentecostes, ele envia o seu Espírito Santo, né? E essa promessa, ele fala, a promessa do Pai era uma promessa antiga, né? Se a gente pega o Antigo Testamento, a gente vai ver alusões ao Espírito Santo. Eu estou na paróquia, a gente está numa paróquia agora, né, que se chama São Paulo dos Quatro Ventos. E eles colocaram esse nome por conta de um monumento. Existe um monumento antigo, estilo romano e tudo, que tem 4 portas. E é no alto de uma colina, eles dizem que há os 4 ventos, né? Mas quando a gente pegou essa passagem, diz, os 4 ventos é os 4 cantos do Espírito Santo. Aquela passagem dos ossos secos, né? Onde diz, profetiza sobre os ossos secos. Ele diz, né? E ele enviar o Espírito Santo dos 4 cantos, né, do céu, dos 4 cantos da terra. Então, quando a gente pega São Paulo dos 4 ventos, é os 4 ventos do Espírito Santo, os 4 cantos do Espírito Santo, né? Então, existem várias alusões ao Espírito Santo. A gente pode pegar uma delas, Ezequiel 36, não vai ser a dos ossos secos. Ezequiel 36, 26. Capítulo 36, versículo 26. Ezequiel 36, 26. Pode falar, começando do 25. Essa palavra é muito bonita, viu? A gente pode começar do 25, 36, 25. Derramarei sobre vós águas puras, que vos purificarão de todas as vossas imundícies e de todas as vossas abominações. E no 26 ele diz: dar-vos-ei um coração novo, e em vós porei um espírito novo. Tirar-vos-ei do peito coração de pedra, e dar-vos-ei um coração de carne. Dentro de vós meterei o meu espírito, fazendo com que obedeçais às minhas leis, e sigais e observeis os meus preceitos. Palavra do Senhor. E logo depois é a passagem dos ossos secos. Ezequiel 37, viu? É a passagem dos ossos secos. Então, a promessa do Pai já tinha sido dita até mesmo pelos profetas, né? E ela se faz presente hoje. A promessa de Deus é para nós, hoje aqui. Não é algo antigo. Por muito tempo se acreditou que as manifestações dos carismas do Espírito Santo era coisa para a igreja nascente, para os primeiros cristãos, e tinha se apagado. Depois do Concílio Vaticano II, a gente entendeu novamente que a promessa do Espírito Santo é para agora. E eu acredito que se vocês estão aqui, vocês fizeram uma experiência no Espírito Santo. Quem aqui foi batizado no Espírito Santo? Levanta a braço. Se você não foi ainda, você peça os seus irmãos para rezar por você. Peça o batismo no Espírito Santo. Queria partilhar com vocês, né? Lá na França a cultura é muito diferente da nossa, né? É um país laico, como o Brasil, mas eles vivem a laicidade de uma forma muito forte, assim. Você não pode manifestar sua religião nos espaços públicos, né? A gente não faz muita procissão por lá, né? Depende da cidade, se o prefeito autorizar, assim, senão não pode ter procissão, tem que ter autorização e tudo. Não se pode manifestar em lugares públicos a religião, né? Então eles foram tirando Deus de um modo que é estranho. Quem viveu no Brasil e vai para lá fica chocado, né? Quando uma pessoa, por exemplo, vou dar um exemplo, quando um jogador faz um gol e faz o sinal da cruz, sai no jornal assim, olha, ele é cristão. A gente abre no Faustão, né? Não sei se tem Faustão, mas já abre no Faustão, a pessoa começa, tá lá o cantor de forró, sertanejo, sei lá, que de uma hora para outra ele começa a falar de Deus, porque na nossa cultura existe Deus, ainda existe Deus. Ontem eu fui no Pinheiro, em Sobral, quando eu estava no caixa, eu olhei, tinha uma Nossa Senhora de Fátima.
Talvez para vocês não seja nada, mas como eu estou fora, eu digo, Senhor, que graça. Não se tem nada. Nem hospital, nem nada. Não, só se for católico, só se for um hospital católico. No hospital público, só as pessoas responsáveis. Tem o serviço de religioso lá, mas é discreto. Naquele momento, depois guarda tudo, não se pode ter. Né? Então, vocês vivem uma graça aqui, aí a gente não percebe mais, né? No meio da cidade de Sobral tem o arco de Nossa Senhora. Isso é extraordinário, né? Eles tiraram, existem ainda cruzes, mas tem algumas cruzes que estão sendo tiradas. Existem muitos cruzeiros nas cidades ainda. Eu moro em cidades do interior, existem muitos cruzeiros, porque a França era um país muito católico. Eles dizem que eles eram a filha primogênita da igreja, né? O tanto de santo de aparição de Nossa Senhora que tem lá, assim, a gente fica besta. Mas é um país que perdeu a fé, né? Então, quando você, para a gente implantar as coisas na paróquia, leva muito tempo. Era engraçado que quando a gente vinha de férias nos primeiros anos, eles pensavam, e aí, já tem vocação por lá? E a gente, só Deus sabia, e a gente, né, que estava tão longe de ter vocação ainda lá, né? As pessoas rejeitavam muito, a gente começava a fazer louvor, e vixe, é o povo do louvor, né? O povo que faz dancinha. Mas eles seguiam meio que por educação, né? E alguns gostavam, mas era uma minoria, né? E agora, aí depois a gente mudou de paróquia, e o nosso grupo tem crescido muito, né? E aí a gente já tinha feito 2 seminários, mas de vida no Espírito Santo, mas bem fraquinho. E aí a gente disse, está no tempo de fazer um outro. A gente tinha mudado de paróquia, tinha muita gente entrado no grupo, tinha algumas pessoas que já conheciam a renovação carismática, e aí vamos fazer um seminário de vida no Espírito Santo. A gente abriu as inscrições, eu esperava no máximo umas 40 pessoas, né? Se inscreveram 70. Né? E gente de todo tipo, de jovem, veio jovem. Tinha uma senhora de 90 anos que fez o seminário, senhora católica, mas ela é mais tradicional, assim, né? Mora no castelo, ela, né? Mora no castelo. Mas muito fervorosa, não perde uma missa, né? E disse assim, por que vocês não me disseram que ia ter seminário que... Eu soube na última hora e veio, se inscreveu, e eu disse assim, meu Deus, o que ela está fazendo aqui, né? Porque ela não tinha o estilo da renovação, né? A gente sabe que tem gente que não gosta desse estilo, né? Eu disse, ela não vai vir mais não. Aí eu deixei bem claro, disse, olha, aqui seminário é diferente, né? Tem a efusão, tem a oração em línguas. Fui falando tudo que podia espantar. Quando foi na outra semana, eles estavam tudo lá, e não foram embora não. Eles, pois se eles estão aqui é porque eles querem, né? Tiago, e o sotaque de lá da francês? Tem que falar na francês, né? Tem que falar francês. Gente, né? Então a gente fez... Tem que falar, né? Eu sei falar francês. Então, entre 60 e 70 pessoas fizeram o seminário e receberam o batismo no Espírito Santo, né? Alguns já tinham recebido a efusão, outros conheceram pela primeira vez. E era engraçado, quando a gente terminou a primeira noite, qual é a primeira pregação do seminário? O amor de Deus, né? Então a gente falando do amor de Deus, a gente diz, meu Deus, as pessoas chegam assim, nunca ninguém tinha me falado isso. Ninguém tinha me falado que eu era amado por Deus, né? Quando terminou, vocês conhecem o Diácono Luiz? Sim. Vocês conhecem o Diácono Luiz da Patrocínio? A filha dele está morando lá com a gente. Ela estava para correr, ela dizia assim, minha vontade é correr de alegria. Assim, ela, de tão feliz que ela estava daquelas pessoas estarem experimentando o amor de Deus, né? Então a gente fez 5 semanas de seminário. E no final a gente conhece um grupo que tem 50 anos de grupo de oração. Eles são só grupo, eles não são comunidade, mas é um grupo que já tem 50 anos. Toda quarta noite eles estão lá. Olha, se vocês conhecessem eles, são de outro país, outra cultura, outra língua, parece os primos nossos. Olha, a gente chega, é o mesmo espírito, é a mesma coisa. É impressionante. A gente chegou no grupo e diz, meu Deus, olha, parece o povo da renovação do início. Fogo do Espírito. Quero que vocês vejam. Aí quando a gente fez a nossa efusão, vamos chamar eles.
Eles vieram com tanta alegria e era para ajudar nós. Saíram de lá agradecendo, muito obrigado por ter chamado. Sim, mas foi vocês que fizeram serviço, não foi nós não. Nós que tem que agradecer. Não, mas chame de nós. Olha, pô. E eles uma gratidão enorme. Uma vez por ano a gente vai no grupo deles, né? E faz o que a gente faz aqui. A gente não faz nada diferente. Louvor, oração, pregação, mesmo jeito, mesma coisa. E eles, Maria, assim. Mas se vocês conhecessem ele, é igual. O Espírito Santo vai soprando, né? E graças a Deus... O nome do grupo lá? Eu não sei o nome do grupo dele, nunca decoro. É bem grandão um nome assim, grande. 50 anos de grupo, viu? E é uma cidadezinha, olha, lá no fundo, no interior. E vem gente de todo canto para esse grupo, né? Graças a Deus. Aí, quando a gente chegou lá, a gente disse, parece o povo da renovação do início, de Sobral, assim, né? Parece os nossos primos, né? Então... Deixa eu perguntar, deixa eu fazer uma pergunta, porque eu me preocupo com esse sentido de fogo do Espírito Santo, e nós que somos, digamos assim, os iniciantes dessa experiência em Sobral, eu particularmente vou comentar pela minha experiência, um pouco de medo desse esfriamento que está acontecendo, né? Como você está partilhando de uma outra cultura, mas que tem esse desejo de viver o Espírito Santo, eu queria fazer a pergunta seguinte, né? Porque nós corremos um risco. No meu sentimento, a gente corre o risco de realmente esfriar. Porque a França ela está fazendo esse curso de esquecer de Deus num processo muito lento. Mas o Brasil também. O Brasil e todos nós que vivemos essa vida de cristão católico. Eu queria fazer essa pergunta assim, dentro da sua experiência de diferença de cultura. Qual o grau de perigo que nós estamos correndo? Porque a gente vê também que no Brasil, é um país laico, de século, você falou aí que algumas coisas do religioso já estão sendo tiradas, né, do país, e aqui no Brasil não está acontecendo diferente. Né? Aí eu queria perguntar assim, nós estamos perto disso também ou... A gente se faz essa pergunta lá também, né? Mas existe um movimento, eu acredito, depois dos confinamentos, do Covid e tudo, existe um movimento diferente que tem acontecido. Eu não sei se vocês notam aqui no Brasil, mas a gente vendo de fora, por exemplo, o que aconteceu com aquele Patrício Frei Gilson, aquele movimento de conversão de pessoas voltando, não é só no Brasil que isso tem acontecido, né? Por mais que tenha, por um lado, existe na sociedade mesmo, existe essa questão de colocar Deus de lado, de colocar outras coisas, né? de falsas ideologias e tudo que tem acontecido, mas existe um outro movimento ao lado também da ação de Deus. Eu acho que Deus continua agindo. Acho que a gente não pode esperar do Estado, por exemplo. Eu peço até a oração de vocês. Lá na França, eles estão querendo aprovar o suicídio assistido. A pessoa vai para o hospital pedir o suicídio. E ao lado disso estão pedindo a eutanásia também. Lá ainda não é aprovado. O aborto lá já é aprovado. E agora eles estão querendo aprovar o suicídio assistido e a eutanásia. Então, ao lado disso existe tudo isso acontecendo. Mas existe um movimento de volta. Adultos, o número de adultos que estão pedindo batismo tem sido tão grande que passa no Jornal Nacional deles. Eles não têm como mais esconder. Eles não têm como mais esconder. Aparece em todo o jornal. O número de cristãos tem aumentado. Na nossa paróquia, nós não temos. As pessoas dizem assim, né? Na Europa a fé está morrendo. Mas na nossa paróquia, graças a Deus, não está nem mais cabendo na nossa igreja. De tanta gente, né? De tanta gente. E até o ecônomo diocesano diz assim: vocês vêm pedir para aumentar a igreja, mas agradeça a Deus, porque graças a Deus aqui vocês estão. O problema é de lugar, não tem mais lugar para botar. Né? Então, existe esse movimento, né, de muito combate, mas existe também uma ação de Deus que está presente aqui. Né? Então, são um movimento pequeno, e é onde eu quero chegar aqui com vocês. Né? Por que Deus queria que eles ficassem em Jerusalém? Quando a gente olha Atos 2, o que aconteceu? Um vento impetuoso, né? Um vento impetuoso que desce sobre eles, recebem línguas de fogo,
E começam a falar, eles que eram todos da mesma região, começam a falar em outras línguas, e todo mundo começa a entender, escutar. E era um movimento que foi um evento que não foi só aqueles que estavam dentro da casa que viram, né? Mas o pessoal ao redor foram lá, o que está acontecendo? Começaram a se amontoar ali. Não foi um megafone, um carro de som que foi chamando ele, não. O Espírito Santo sozinho foi. E quando eles chegam lá, os apóstolos começam a falar, e houveram milhares de conversões naquele dia. Então, quando a gente se pergunta assim, por que Deus queria que eles ficassem em Jerusalém, já que eles corriam perigo? Por que Deus queria que eles ficassem em Jerusalém, já que eles estavam com medo? Eles podiam dizer, né? Vão para um lugar seguro, porque Ele queria enviar o Espírito Santo. E não só isso, Ele queria enviar o Espírito Santo não somente para eles, mas para milhares de pessoas. Ele queria enviar o Espírito Santo para que chegassem até os confins da terra. E o confim da terra chegou aqui. Olha a distância daqui para a Terra Santa. É muito longe. O Espírito Santo foi indo. E como é que o Espírito Santo vai sendo difundido? Como é? É de pessoa a pessoa. O que é que eu quero dizer com tudo isso? O inimigo às vezes quer nos tentar, até mesmo na nossa vida de pecado, né? Nas nossas fraquezas, ele diz assim, desiste. Sai de Jerusalém, né? Larga teu grupo, tu já pecou tanto. Pode estar dando conta testemunho, sai daí. E ele quer implantar em nosso coração o quê? O desânimo, que é o contrário do Espírito Santo. O Espírito Santo é uma força, é um vento. Todos os símbolos do Espírito Santo mostram o quê? Movimento. O Espírito Santo é movimento. E o que é que o desânimo faz? Uma pessoa desanimada, o que é que ela faz? Parada. Ela não tem força. É igual meu menino ontem, estava com febre, ele que é, né? Bichinho nem para brincar ele não queria. Quero me deitar com o papai. Ficou deitadinho. Quando o inimigo começa a tentar a gente, e ele diz coisas que às vezes é verdade, mas ele diz sem caridade, sem amor nenhum. Então ele distorce a verdade. O que é que o inimigo faz? Ele pega uma verdade, aí você diz, é mesmo. Só que dessa verdade ele já disse um monte de mentira. Dessa verdade ele produz um monte de mentira. E ele quer nos desanimar. Quantas vezes eu quis desistir da minha vocação? Não sei vocês, mas quantas vezes eu quis desistir da minha vocação? Imagine se eu tivesse desistido. Eu não tinha encontrado minha esposa, porque ela estava lá na comunidade. Eu não tinha tido meus filhos. Vocês imaginam vocês sem os filhos de vocês? Eu não imagino, não. Nenhum. Parece que ele estava todo tempo lá. Parece que isso fazia parte da minha vida, e não foi. A mais velha tem 6 anos. Não é muito 6 anos. Mas existe toda uma promessa de Deus, um plano de Deus, e às vezes o que é que o espírito maligno ele faz? Ele bota como se fosse um foco só em nós. É como se fosse só dissesse respeito a nós. Desiste, né? Não vai mais não. Deixa isso. Não vai para a missa hoje não, né? É sempre querendo desanimar. E o que é que, por exemplo, Santa Teresinha do Menino Jesus, ela vai dizer? Mesmo se eu tivesse cometido o maior dos pecados, o maior dos crimes, ainda assim eu confiaria em Deus. Porque o meu pecado é como se fosse uma gota de água que nós colocamos numa fogueira, numa grande fogueira do amor de Deus. Se você está só, às vezes, está fazendo churrasco, a carne está queimando, você pode jogar água, o fogo parece que faz mais, né? Ela diz, o meu pecado, o maior dos crimes, se eu tivesse cometido, olha, o maior dos crimes. Pensa em um pecado bem cabeludo. E dizem, né, o confessor dela disse que ela nunca fez pecado mortal. Então, mas ela tinha consciência da fraqueza dela. Mas ela disse, mesmo se eu tivesse cometido o maior dos pecados, eu confiaria em Deus. Que dirá nós? Você nem cometeu o maior dos pecados e está querendo desistir. Que razão é essa? É tentação do inimigo. É tentação do inimigo. Você deixou de rezar um monte de tempo? Pois volte. Volte, Senhor, voltei. Fazia tempo que eu não rezava, mas hoje eu rezava. Fazia tempo que você não ia para o grupo? Senhor, hoje eu voltei. Só basta uma coisa, humildade, confiança. Às vezes a gente olha tão para nós, que a gente esquece que Jesus morreu na cruz por nós. E vocês tinham feito o quê para ele morrer para vocês? Que eu não fiz nada não.
Eu estava contando a história da minha vocação para vocês. O que é que eu fiz para Jesus me chamar? Tanto de coisa errada que eu estava fazendo. Era porque eu era bonzinho, era? Era não. E até hoje eu não sou bonzinho, não. Deus continua a me chamar. Pelejando, né, meu filho? É, a pelejar até o fim. Até quando a gente parar de respirar, a gente para de lutar, né? Aí deixa Deus... Até lá, meu filho, vamos lutar. É combate. É luta. Não existe essa vida. E o inimigo, ele quer o quê? Desanima. Não vai mais não. Deixa essa vida. E eu fico feliz de conhecer um monte de rosto aí daqui. Né? Faz tempo que eu não vi mais que vocês, né? Eu era criança, né? Quando eu vinha para Maranatá. E tem um monte de gente que ainda está aqui. Um monte. E a gente se alegra também pelos que chegaram depois, né? Venham chegando. Né? Os bebês dela pediam os colchãozinhos, as comidinhas. A gente se alegra com os que estão chegando. Então, se Deus não olha, a gente dá muita importância para o que a gente faz, porque a gente deixa de fazer. E deixa de olhar para aquilo que Deus é. Né? Existe uma música da Ziza que diz assim: não é o meu momento que controla o teu amar. Não é o meu momento que controla o teu amar. Quer dizer o quê? No dia que eu estou bem fiel, Deus me ama. No dia que eu estou o mais infiel de todos, esculhambei meu marido, briguei com meus filhos, fiz coisa errada, disse no palavrão, assisti, sei lá o que não podia. Deus me ama também. Não é o meu momento que controla o teu amar. Não é. E às vezes a gente olha tanto para si que a gente se perde de Deus, né? Então, a promessa do Espírito Santo para nós é hoje, é para hoje. Não foi só para 2000 anos atrás, é para hoje, né? E eu queria falar 3 coisas sobre o Espírito Santo. A primeira é que o Espírito Santo é aquele que nos santifica. É Ele, tá bom? O Espírito Santo é aquele que nos santifica. Eu queria ler um texto aqui para vocês. A gente pode dizer assim: o Espírito Santo é o santificador das almas. Diz assim, é um texto da Santa Helena Guerra. Quem dará a uma criatura da terra ajuda e força para viver segundo a vocação de ser divinizado? Ou seja, quem é que pode dar uma ajuda na terra? De Deus, uma ajuda de Deus, né? Nós recebemos o Espírito de Deus. E ela continua: este milagre de recebermos essa ajuda divina se chama Espírito Santo. Ele é o santificador das almas. Ele conduz as almas ao santo viver. Ele tira a gente de uma vida de pecado e conduz a gente ao santo viver, a viver uma vida santa. E repito, viver uma vida santa não é nunca pecar, não significa isso. Alguns conseguem, a maioria não. A gente continua pecando. E é por isso que tem confissão. Tem confissão todo dia, vocês sabiam? Sim. Se tem confissão todo dia é porque tem pecado todo dia. A gente quer ser um bonitão que nunca peca. Sabe o que é isso? A gente pensa às vezes que é humildade. Não vou para Deus não, porque eu pequei. Isso é orgulho. O nome disso é orgulho, porque é como se eu não merecesse o amor de Deus. E tem um dia que tu merece? Qual é o dia que a gente merece o amor de Deus? Qual é o dia? O Tony, né, que não tem papo na língua, diz assim: a gente merece o inferno. Tu merece o inferno, entende? Qual é o dia que eu mereço o amor de Deus? E tem dia que eu digo que eu penso, né? Não vou porque eu não mereço. Mas ontem você não merecia também, nem tu não foi. Não deixar que o espírito maligno nos intimide, nos desanime. Então, o que é esse santo viver? Essa vida sobrenatural, né? Porque, lógico, na lógica humana, alguém está, se no trabalho você está dando um problema, se você não está fazendo o que deve fazer, o patrão vai e diz: você está demitido. No grupo de oração não é assim. É até o contrário. Você está fazendo tudo errado, venha para o grupo, meu filho. Se você não vier, aí que vai ser ruim.
Você está fazendo tudo errado, depois vai rezar. Não é o contrário, não é quando você está bonzinho que vai rezar, não. É mesmo, está ruim mesmo, aí que você vai rezar, que está precisando. Os de fora estão com problema, vão para a capela. Os de dentro saem, não é não? Então venha, né? Não desanime. Ah, mas porque está com 2 meses que eu não vou para uma missa. Vá hoje. Procura um horário. Vou dizer outra graça que vocês têm, que às vezes vocês também não percebem. Sabe quantas missas tem na minha paróquia? Só uma. Se você perder, acabou. Só uma todo dia? Só tem uma. E tem dia que o padre viaja, só tem um padre. O padre viaja, não tem missa não. E os... Aí você tem que andar Isso no 20 domingo? quilômetros. Não, no domingo tem 2. Na semana? Na semana, só uma missa mesmo. Então você tem que andar 20 quilômetros, 15 quilômetros, né? Tem que pegar o carro. Quem não tem carro, não sei como é que faz lá não. Quantas missas tem aqui em Sobral, gente? Toda igreja tem isso. Então, Tem 6, tem meio-dia. a gente está aqui e a gente não percebe a graça que tem. Então eu estou dizendo para vocês, estou ouvindo, né? Morava aqui, estou ouvindo, voltando. Vocês têm uma graça muito grande. Então, aproveite. O tanto de padre que tem aqui, lá está faltando padre, não tem. A paróquia que eu estou, ela tem 10 cidades. Há não sei quantos anos, vamos dizer aqui, 60 anos atrás, cada cidade dessa tinha um padre. Cada cidade dessa era uma paróquia. Então vocês imaginam os velhinhos de lá, que conheceram a França desse jeito, onde toda cidade tinha um padre, que hoje vem a igreja fechada. A igreja que só abre para ter enterro. Né? Ai, meu pai. Então, quando a gente chegou lá, a gente começou a botar a missa do sábado, ela vai mudando de lugar, né? E as pessoas ficam felizes de ter uma missa a cada 2 meses. Porque tem gente que pega o carro, tem saúde, vai para a missa onde tem, né? Mas tem gente que não pode. E tem gente que diz assim, eu só vou para a missa na minha igreja. Eles viveram assim, que eu vou dizer, a pessoa com 80 anos, 90 anos. Ela não entende que a paróquia dela está na outra cidade, vocês estão entendendo? Que a paróquia dela faz parte, mas a missa é em outra cidade. Ela só vai para a missa se estiver naquele lugar. Então, e ela não tem, e ela fica feliz de ter uma missa a cada 2 meses, né? Então é graça mesmo. Então, a vida no Espírito é essa vida sobrenatural. Então, o sobrenatural é fazer esforço às vezes, né? A gente pensa que o sobrenatural é um milagre, eu receber milagre todo dia. Não, viu? O pessoal da renovação, tudo tem doença também. Morre, tem acidente, é roubado, mesmo jeito, olha. Não tem milagre não. Se você pensou que era milagre, não tem não. Mas tem que lutar, viu? Aí o pessoal da renovação tem que lutar mais que os outros, não. Porque a gente teve uma graça que talvez os outros não tiveram. O que é que acontece quando a gente é batizado no Espírito Santo? A missa tem um gosto novo, não é não? Eu não queria ir para a missa, a mãe queria que eu fosse para a missa, eu não queria não. Eu ia ficar lá fora e decorar o evangelho quando ela perguntava. Era o pai que perguntava. Aí depois ele começou a perguntar, o que é que o padre disse na homilia? Isso aí não tinha na folha, né? Queria botar, né, para ajudar os cristãos. Eu não queria, mas quando eu fui batizado no Espírito Santo, e olha que eu fui um monte de seminário, viu? Mas eu não queria, né? Ele só vem sem deixar. Então, enquanto eu não deixei, ele não veio, não. Então, quando eu fui batizado no Espírito Santo, que eu renovei essa experiência com a mão de Deus, a missa, e aí tem coisa que a gente lê e diz, é mesmo, eu já sabia isso aqui, só não sabia botar nas palavras, eu já sabia. Como é que você sabia essas coisas, esses mistérios tão grandes? Quem foi que ele ensinou? O Espírito Santo. Como é que você entendeu essa palavra, essa passagem de hoje? Espírito Santo. Por que que Jesus vem na missa? O Espírito Santo. O Espírito Santo é fantástico. Né? Então, a gente tem uma graça que quem não recebeu a efusão do Espírito Santo, talvez não tenha. Né? E aí estão procurando outras coisas. Não vou para aquela missa não, que a homilia é muito ruim. Não vou para aquela missa não. Eu não vou para a missa não, que mulherzinha para cantar ruim aquela missa, né? E aí a gente vai para a missa porque tem dia que canta bem, tem dia que não tem. Mas por que a gente vai para a missa? A gente sabe o valor. O Espírito Santo revelou para nós o valor que tem uma missa. E aí por isso eu vou. Né?
O Espírito Santo ensinou a gente a obedecer, não foi não? Quem quer obedecer hoje em dia, né? E a gente obedece o coordenador, obedece o bispo, obedece o padre, né? Não é que a gente gosta de obedecer, também não gosta não. Meu menino de 2 anos, 3 anos não quer obedecer não. Porque ele acabou de derrubar isso aqui, ele disse assim, não foi eu não, vai cair sozinho. Ou então já assim, não tem nada não, né papai? Não tem nada não, o que, meu filho? Eu derrubei ali, ele diz logo que não tem nada não. Meu filho, não tem nada não. Mas tem dia que ele diz, não foi tu não, Levi, foi não, foi eu não. Quem foi que ensinou ele a mentir? A gente não quer obedecer, a gente não quer reconhecer nossas culpas, não. Mas é o Espírito Santo que ensina a gente a fazer isso, né? Então a primeira palavra que eu quero que vocês, né, decorem mesmo, que Jesus falou, não se afastem de Jerusalém, aguardem a promessa do Pai. E que a gente entenda uma coisa, né? Não diz respeito só a mim. Quem é que sabe aqui o que é que o Espírito Santo quer fazer através de cada um de nós? Quem que sabe? Hoje eu estou lá na França. Um dia eu planejei ir para a França, falar francês, né? Viver a minha missão, a evangelização na França em outra língua. Tem hora que eu trabalho na escola, né? Eu trabalho dou aula de religião, né? Na catequese. Faço parte da pastoral da escola, a minha escola dos padres maristas. Às vezes eu saio da aula, meu Deus, quem é que imaginar que um dia eu ia dar aula? Não sabia nem falar nada dessa língua. Eu não entendia nada, eu nem gostava, achava feio. Eu escutava a música dele, música feia, eu não gostava não. Eu aprendi a gostar, hoje sei falar, estudei. Mas a vida maior para a paróquia, viu? A vida maior, a escola maior é a paróquia, a convivência. Você está ali convivendo todo tempo. Então, não se afastar de Jerusalém. Perguntar a Deus onde é Jerusalém que Ele quer que eu esteja. A segunda coisa é lá no versículo 13, né? Que a gente pegou naquela primeira passagem. Não sei se vocês pegarem não, que eu vou ler aqui. Tendo entrado no cenáculo, subiram ao quarto de cima, onde costumavam permanecer. Subir ao quarto de cima. Eu queria que vocês pegassem essa palavra. Subir ao quarto de cima. O que é o quarto de cima? E eu queria pegar a imagem de vocês aqui, vocês imaginar aqui a comunidade Maranatá, o prédio mesmo. E vocês sobem lá para o quarto de cima. O quarto de cima, o que é que tem lá no quarto de cima? Capela. Tem a capela e tem o lugar da reunião, não é não? Toda vez que vocês virem agora, vamos subir para o quarto de cima. O quarto de cima era o lugar do cenáculo onde eles se reuniam. O que é que teve lá no cenáculo? Vocês sabem? Teve alguns eventos no cenáculo. Teve o batismo do Espírito Santo, Pentecostes foi lá. Mas o que é que teve mais lá? Teve uma queda da janela, aquele homem caiu da janela e foi ressuscitado. Foi lá também? Foi lá no quarto de cima. Mas o que é que teve no quarto de cima? A primeira coisa, a Santa Ceia. A Santa Ceia foi lá. E quando Jesus vem para tocar, né, que Tomé, né, pediu para tocar, foi no quarto de cima, lá no cenáculo também. Então era um lugar eucarístico para eles, né? Era um lugar onde eles encontravam Jesus. Era um lugar onde eles se reuniam, né? Então, subir ao quarto de cima é ir para esse lugar onde a gente se reúne para viver essa intimidade com Deus e para viver essa fraternidade entre nós, né? O Espírito Santo nos fez irmãos, né? Então, subir ao quarto de cima. Subir ao quarto de cima é você rezar, escolher a oração, né? Um momento do seu dia, suba ao quarto de cima. A gente está aqui nessa vida terrena e tem muita coisa para fazer, viu? Todo tempo, não para não. Tem seu trabalho, tem sua família, tem coisa para resolver, tem que comprar alguma coisa, tem que arrumar a casa, mas normalmente a gente tem que subir ao quarto de cima, né? Tem um momento que a gente tem que subir. Mas eu tenho que parar, eu tenho que fazer. Tem mesmo, mas para um pouquinho, senão você não vai aguentar não. Não vai ter força não. Suba ao quarto de cima. Às vezes é sozinho, uma oração pessoal, um texto que você vai rezar sozinho, e às vezes
É em comunidade, com a sua família, ou no seu grupo de oração, na comunidade, na vocação, né? E a terceira coisa, falamos de não se afastar de Jerusalém, subir ao quarto de cima, né? Então, quando a gente sobe a esse quarto de cima, a gente deixa renascer em nós essa chama do Espírito Santo. Não é todo dia que você vai fazer seminário, não. Mas todo dia você pode receber uma efusão. Todo dia. Sabe qual é o lugar maior da efusão do Espírito Santo? A gente não percebe? A missa. Onde é que Deus está mais presente do que numa missa? A missa, tem um padre que me disse isso, eu nunca mais esqueci. A missa é a maior efusão do Espírito Santo. Muito maior do que um seminário, viu? Pode, né? Porque a gente espera ver coisa, né? Ouvir coisas, sentir coisas, né? Jesus, um pedaço de pão e um pouquinho de vinho se tornam o corpo e o sangue de Jesus. Que aqui tem maior efusão do que essa. O que é que o padre diz quando ele bota a mão assim? Enviai vosso Espírito Santo. Então, ele envia sobre o corpo de Cristo. E o que é o corpo de Cristo? Somos nós também. Então, naquele momento, se una a Jesus. E se unindo a Jesus, a gente recebe o mesmo Espírito que ele tem. O mesmo. Então, a missa é a maior efusão. E na sua oração pessoal, você pode também receber o Espírito Santo. Peça. Tomando banho, você está tomando banho? Peça o Espírito Santo. Tantas vezes você quiser e precisar, peça o Espírito Santo. Pedir e recebereis, buscar e achareis. Bater e a porta vai ser aberta. Agora, o Espírito Santo nunca vai arrombar a porta do seu coração. Né? Ontem a gente estava na mesa, conversando, né, comendo, e aí o Tony estava partilhando do que o padre João Paulo, né? O padre João Paulo foi fazer um curso em Roma, né? E ele falava da kenosis do Espírito Santo, a kenosis da Santíssima Trindade. A kenosis é o esvaziamento, né? Esse Deus que se esvazia para nos encontrar, para nos amar, para nos salvar. E ele dizia que a kenosis do Espírito Santo, o esvaziamento do Espírito Santo, é ele poder santificar a gente. Ele tem tudo para nos santificar. Ele tem tudo para que a gente seja santo. Mas ele não faz, ele retém o poder dele para respeitar o quê? A nossa liberdade. Né? Então, a partir do momento que eu digo, vinde Espírito Santo, ele já veio. A gente tem que acreditar nisso. É a Santa Helena Guerra que diz isso. A partir do momento que você diz, vinde Espírito Santo, então essa oração que a gente faz, em todo momento de oração, né? Todo mundo conhece essa oração aqui, né? Na França eles não conhecem, a gente está tentando ensinar a eles, né? Vinde Espírito Santo, enchei os corações de vossos fiéis. Reze com fé e acolha. Você disse, vinde Espírito Santo, já acolha, ele está aqui, ele já está aqui. Agora o que é que expulsa ele? O nosso pecado expulsa o Espírito Santo. Ele tem que ter consciência disso. E o que é que faz ele voltar? Pedir perdão. Peça a Deus o perdão. Eu não posso ver olha, perdi tanto pecado hoje, pequei. Não dá para me confessar hoje. Peça logo perdão, ó. Até o momento de você se confessar, peça. Que se você pedir de coração, se o seu arrependimento for verdadeiro, o seu perdão já está dado. Falta só você ir depois e se confessar. Não adianta enrolar, né? Porque assim, e se eu não for? Se você não for, você estava mentindo, então você não recebeu o perdão. É simples. Ninguém enrola Deus, né? Não existe isso. Agora, se você está fazendo sincero e você diz, assim que eu puder, eu vou me confessar. Você já recebeu o perdão, já não está assim, vou deixar só guardado aqui o perdão. Não é assim não, com Deus não. Se você está arrependido de verdade, você recebe o perdão ali e o Espírito Santo vem de novo. Não espere, não espere. Porque quanto mais a gente espera, o momento pode ser tarde demais, né? Não espere. Então, peça perdão e faça voltar esse Espírito Santo. E quando você disser, vinde Espírito Santo, acredite, ele já está lá. E haja como quem tem consciência que ele está aqui. Né? Haja como quem tem consciência que ele está aqui. Então, você não está só, você tem a força de Deus com você. E o que é que quer dizer isso? Quem tem o Espírito Santo é capaz de realizar o que Jesus realizou. E até mais, e foi ele que disse, não foi o que estou dizendo não, é até mais. Talvez a gente não faz porque a nossa fé é pouca. Né? Mas
o Espírito Santo age no meio de nós. A gente precisa acreditar. Quando a gente parar de acreditar isso, tem alguma coisa errada, né? Lógico que eu não controlo o Espírito Santo. Eu não posso dar um milagre para uma pessoa. Deus dá ele se Ele quiser, né? Eu não posso fazer milagre porque eu tenho o Espírito Santo. Não funciona assim. Mas eu posso pedir. Eu posso pedir um milagre. E um dia pode ser que Deus me dê. Eu posso pedir um milagre. Eu posso pedir as graças que eu estou precisando, né? Diz que Nossa Senhora das Graças, ela fica lá todo tempo. Ela diz assim: eu tenho tanta graça para dar, eu não dou porque Ele não pede. Assim é o Espírito Santo, né? Eu tenho tudo para santificar esse povo, mas eles não pedem. Então peçamos o Espírito Santo, né? Peçamos, né? Eu não consigo. Aí quem tem que pedir mesmo, né? Uma vez eu fui me confessar e o padre disse assim: olha, antes de você se levantar da cama, você acordou, abriu os olhos, reze a oração do Espírito Santo, ainda deitado, para que a partir do momento que você se levante, sua oração já seja guiada por Ele. Peça o Espírito Santo, né? Peça o Espírito Santo. E a última coisa, a gente tem que terminar aqui, né? Eu falei que ele era o santificador. A outra coisa que a gente precisa entender é que a grandeza do Espírito Santo, né? Se o Espírito Santo, todo sacramento depende dele. Você conhece algum bispo? Sim. Você conhece algum bispo? Ele é bispo por causa do Espírito Santo. Alguém pediu sobre ele o Espírito Santo e o Espírito Santo desceu sobre ele. Você conhece algum padre? Só pode ter padre se tiver o Espírito Santo. Você já foi para uma missa? Toda missa tem o Espírito Santo. Seus filhos são batizados? Foi o Espírito Santo. Você recebeu a confissão? Foi o Espírito Santo. Não existe graça nenhuma sem o Espírito Santo. Então, imagina a grandeza dessa pessoa da Trindade. Ele é tão humilde que ele se esconde. A gente imagina o Pai, imagina o Filho, mas no Espírito Santo a gente tem que botar imagem, né? A gente não consegue nem imaginar quem ele é, né? Então a gente diz que ele é uma pomba, ele é o vento, ele é a água, ele é o fogo, né? Ele é a unção, o óleo, né? Mas a gente não consegue personificar quem ele é, né? Assim, dar uma imagem. Mas ele é tão presente. Ele é tão presente, né? Se eu estou aqui falando é por causa do Espírito Santo, né? Porque senão eu não estava aqui. Sem isso eu estava contando essa história, né? É o Espírito Santo. E sem o Espírito Santo tudo fica estéril. Sem mim nada podeis fazer. A gente precisa entender isso, né? Então, olhando para o benfeitor, aquele que dá todas essas graças para nós, a gente pode imaginar a grandeza que ele é. Olhando para os bens, né, que ele nos dá, a gente vê assim: aquele que está dando é grande. Ele é Deus, né? Então a gente pode dizer também: eu te adoro, Espírito Santo. Ele é digno de ser adorado. Ele é uma pessoa da Trindade, né? Ele é Deus. A gente não chama Deus, a gente diz Deus Pai, Deus Filho. A gente nem é obrigado a chamar Deus Espírito Santo, porque o Espírito Santo, quem é o único Santo? Deus, né? Então, se eu posso me aproximar do Pai e do Filho, é por causa do Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, eu não consigo amar a Deus. Que Jesus é o Senhor, né? Não consigo. E eu vou além. Você tem marido, você tem esposa, você tem filho, você ama eles. Não dá para amar sem o Espírito Santo. Até quem não sabe. Eu não sou católico, não, nem gosto. Pois é, mas se você amou uma vez de verdade, foi graças ao Espírito Santo, por misericórdia dele. O Espírito Santo é esse elo de amor entre um esposo e uma esposa. O Espírito Santo é esse elo de amor entre um filho e uma filha e um pai. O Espírito Santo é esse elo de amor entre um amigo, né? Entre os amigos, entre duas amigas. O Espírito Santo é esse elo de amor entre o pai e o filho, que é o modelo de toda a relação, né? E se eu amo a Deus, é o Espírito Santo. Quem me liga para Ele, essa ponte entre o meu próprio coração e o coração de Deus, é o Espírito Santo. Então, não dá para viver sem Ele. Não dá. Não dá, né? Então, a gente tem que viver esse Pentecoste todo dia. Ou ao menos buscar. Vão ter dias difíceis, mas como eu estou dizendo para você, foi a primeira coisa que eu disse: não desanime.
Não é vida de perfeição sem pecado, não. É busca da perfeição, é outra coisa, né? E para finalizar, aquela que foi cheia do Espírito Santo, né? No último versículo dessa passagem dos Apóstolos, ele dizia: os apóstolos perseveravam unanimemente na oração, juntamente com as mulheres, entre elas Maria, mãe de Jesus. Se a gente pegar Lucas 2, Lucas 1, 39, nós vamos ver uma grandiosíssima manifestação do Espírito Santo. Naqueles dias, Maria se levantou e foi às pressas às montanhas, a uma cidade de Judá. Entrou em casa de Zacarias e saudou Isabel. Ora, apenas Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança estremeceu no seu seio. E Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Olha aí a fusão. E exclamou em alta voz: bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. De onde me vem esta honra de vir a mim, a mãe de meu Senhor? Pois é assim que a voz de tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança estremeceu de alegria no meu seio. Bem-aventurada és tu que creste, pois se hão de cumprir as coisas que da parte do Senhor te foram ditas. E logo depois Maria, ela canta, né, faz esse cântico do Magnificat. Né? Então, Maria era portadora de Jesus. Jesus estava no seio de Maria, no ventre de Maria. Bastou Maria saudar Isabel, que em francês é Elizabeth, por isso que eu estou dizendo Elizabeth, né? Isabel, Elizabeth, amém. Bastou Maria saudar Isabel, ela ficou cheia do Espírito Santo, e João Batista, pode dizer que foi o batismo dele ali, né? Por isso que ele batizava, ela tinha sido batizado no seio da mãe dele, né? Foi batizado por Jesus, né? Então, para chegarmos a Deus, nós temos Maria. Maria foi aquela que viveu de forma plena essa vida no Espírito. Maria foi a primeira que recebeu o Pentecostes. O Papa, acho que é o Papa Bento XVI, ele disse que ela era a madrinha dos apóstolos. Ela era mãe, né? Mas ela era a madrinha, no sentido assim: eu já recebi, agora eu vou esperar com vocês para que vocês recebam também. Eu já fui batizado no Espírito Santo, eu já recebi a efusão. Agora vamos receber essa efusão juntos aqui. E ela estava lá, né? Na imagem, quando a gente vê as imagens de Pentecostes, Maria está no centro. Então ela está cheia do Espírito Santo, né? Ela é cheia do Espírito Santo. E se vocês olharem no Catecismo da Igreja Católica, existem paralelos muito lindos, né? Existe uma parte que fala de Jesus e o Espírito Santo. Então a relação de Jesus e o Espírito Santo. E existe dentro dessa parte também que vai falar de Maria e o Espírito Santo, né? É muito linda essa relação que ela tem com o Espírito Santo. Foi o Espírito Santo que fecundou no ventre de Maria a presença de Jesus, né? Ela disse: como é que isso vai acontecer? Como é que eu vou ser mãe do Filho de Deus se eu não conheço homem algum? A sombra do Altíssimo, né, descerá sobre ti o Espírito Santo, né, que vai gerar esse menino no teu ventre. Né? E a partir daquele momento ela concebeu, né, do Espírito Santo. Né? Por isso que a gente fala no Ângelo, né, ela concebeu do Espírito Santo. Então ela é a esposa do Espírito Santo. Ela é a esposa do Espírito Santo. Então, para chegar a essa intimidade com o Espírito Santo, não hesite em chamar Maria, né? Não conte nem pipoca, chame Maria, né? Na oração, texto. Quem puder rezar o texto diariamente. Se não pode rezar o texto, distribua Ave Maria no seu dia. Você está no mototáxi, reza uma Ave Maria. Está na sala de espera, reza Ave Maria. Está com problema, reza Ave Maria. Às vezes eu não rezo nem Ave Maria, eu passo logo para Santa Maria, que é o momento que a gente pede, né? Não sei se é bom, mas quando eu estou muito aperreado, eu digo: Santa Maria, Mãe de Deus, eu já passo logo para Santa Maria. Não foi uma coisa que eu criei, não, vem naturalmente assim, né? Eu estou muito aperreado: Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora na hora de nossa morte, amém.
Então, eu já passo logo para Santa Maria. Então, recorrer a Maria para que ela nos leve ao Espírito Santo, né? E o Espírito Santo vai fazer todo o resto da nossa vida, né? Então, nesse retiro, vocês têm que descer cheio do Espírito Santo. E não é só para vocês, não é uma graça só para vocês, não é. E também não procure entender demais, não. Receba o Espírito Santo e deixe que ele conduza, né? Se eu calculasse, eu nunca tinha ido para essa França. Vocês acham? Eu via nada, né? As pessoas dizem assim, tu gosta, né? Mas fica longe da família, né? Longe do nosso país, das nossas comidinhas também, que é bom, né? Mas, quando Deus vai conduzindo, a gente vai indo, vai sendo conduzido, e quando vê, as pessoas perguntam, tu não quer voltar não? Mas para mim não é só uma questão de eu querer, né? Tem o que eu quero, lógico, se eu pedir para voltar, eu vou voltar, né? Mas o que é que Deus quer? Né? O que é que Deus quer? Né? O que é que Deus quer para a minha vida? Né? E só assim, partilhando, para finalizar, né? Quando o meu José nasceu, né? Ele nasceu ano passado, em abril, e já tinha sido anunciado que ele tinha síndrome de Down e que existiam muitos anticorpos, né? Os anticorpos estavam crescendo porque o meu sangue e da Zeneide tem um RH diferente, então tem incompatibilidade sanguínea, né? E aí o corpo dela produz anticorpos. Então, quando era a 5ª gravidez, né? Porque nós temos 3 filhos, mas teve 2 abortos espontâneos, né? Então, a cada gravidez, os anticorpos vêm mais forte. Então, ele já... Quando ela ficou grávida, a Zeneide ficou com muito medo, né? A gente foi rezar e Deus dizia assim, Deus deu o Eclesiástico 2, né? Dizia, se tu vai para o serviço do Senhor, prepara a tua alma para a provação. E essa passagem é um grande convite à confiança. Então a gente já sabia que ia ser um parto difícil, né? Mas não sabia que ia ser tão difícil, né? E aí, quando ele nasceu, a gente ficou esperando e nada desse... Eu dei um beijo nele, a Zeneide deu um beijo nele e ele passou. E a gente não viu mais ele, né? Aí a gente não tinha noção de quanto tempo tinha passado, né? Acho que passou mais de hora e nada desse menino não vinha, né? E a Zeneide, cadê meu filho? Ela dizia, não, já vai vir, mas não diziam nada, né? E quando me chamaram, a Zeneide ainda estava sob anestesia, né? As pernas dela ainda não estavam mexendo. A gente estava esperando as pernas dela começar a mexer para ir para o quarto, né? Aí me chamaram e quando eu vi ele já estava todo cheio de cabos, né? Todo Cheio de aparelho. entubado, cheio de aparelho, e tinha 8 pessoas ao redor dele, médico, enfermeiro, e era falando comigo e andando. Então eu vi que o negócio estava muito sério, né? E aí a gente viveu 70 dias de hospitalização, né? Ele foi entubado, depois saiu do entubamento, foi evoluindo a respiração dele, né? Ele foi batizado, tinha 3 dias, porque a gente não sabia se ele ia resistir, né? E todo o aparato de médico e tudo, a gente dizia assim, parece que a gente precisava estar aqui, né? Parece que Deus foi providenciando para que a gente estivesse aqui, nesse local. Nós estávamos, eles dizem que é o melhor hospital pediátrico da França, né? Então o José estava no melhor hospital pediátrico da França, né? E que, olha, eu não sei nem medir quanto que eles gastaram para manter o José vivo, né? Nesses 70 dias de hospitalização. E que né, a gente voltou para casa, era dia de São Tomé, a gente voltou para casa. Voltou para casa, acho que era dia de São Tomé, comecinho de julho. Com 10 dias ele ficou doente e voltou. Foi internado, passou uns 20 dias, voltamos para casa. Quando foi em dezembro, outra internação de 1 mês, voltou para casa para o Natal. Em janeiro, outra internação. Então, tudo isso assim foi uma provação muito grande, mas a gente foi muito sustentado na oração, né? Mas a gente dizia, a gente precisava estar aqui, né? A gente teve um apoio, assim, não tinha família, né? Mas as pessoas que a gente tinha acabado de conhecer, a gente tinha acabado de trocar de paróquia, foram muito solícitas, assim, traziam jantar para nós, deixavam a gente no hospital, né? Vinham todo dia para saber como é que estava, para deixar coisa. Era tanta comida, depois era tanta vasilha que eu não sabia nem de quem era mais aquelas vasilhas, tanta gente ajudando a gente, né?
Aí a gente pensava assim, era para a gente estar aqui mesmo. Foi o local, parece que Deus escolheu esse local, né? E todas as gestações a gente teve esse sentimento, né? Então Deus já tinha dito, prepara a tua alma para a aprovação, mas eu não sabia que era tanta. Né? Mas graças a Deus, o José está aí bem, feliz, veio conhecer a vovó, né? E o vovô. Nem parece que teve doente. Né? É o Jojo, né? Então, tudo isso é uma sucessão de decisões que a gente vai fazendo, mas a condução do Espírito Santo. Então, você não sabe onde é que Deus vai lhe levar. Né? E eu não estou falando de lugar físico, mas o Espírito Santo tem uma obra. Então, não impeça a obra dele acontecer na sua vida, porque não diz respeito só a você. Né? Ele quis seja muito claro. Então, não desanime, continuamos confiando. Se você cair, levante, continue. Tem seus irmãos aqui, ó. Irmão, para ajudar, né? Então, não deixe de confiar em Deus, né? E vamos ficar cheios do Espírito Santo, porque essa promessa é para hoje. Né? Então vamos cantar mais uma vez? Jesus, que prometestes enviar teu Espírito, aquele que